Olá, bem-vindos a mais uma live que acontece toda quarta, todo sábado aqui nesse canal, hoje um pouquinho mais tarde do que o horário de costume, porém a gente tem o nosso compromisso de estar aqui compartilhando com vocês um pouco sobre o nosso dia a dia na regularização de imóveis, um pouco sobre como viver bem da regularização de imóveis e aproveitando, já deixando a chamadinha, porque essa semana agora a gente vai ter as inscrições para o nosso próximo treinamento Archiengi da SK, onde a gente ensina arquitetos e engenheiros a ganharem mais de R$10 mil mensais. E eu falo que sempre que o melhor caminho para você chegar nesse resultado é a regularização de imóveis, que é o que eu trabalho no meu dia a dia, é o que a gente respira, regularização. Bem-vindo, Lucas. A gente está fazendo essa live um pouquinho mais tarde, tive um compromisso em São Paulo, daí deu tempo de chegar aqui em casa somente agora. Calculei o tempo um pouquinho errado, mas faz parte. A ideia é que a gente fazer um bate-papo, então se tiver qualquer comentário, qualquer coisa, fica à vontade para mandar aqui pra gente, legal? Bom, o que acontece, gente? Eu falo muito sobre regularização de imóveis e muita gente vem me falando com alguns questionamentos, inclusive essa semana dentro da nossa comunidade que a gente fez essa semana de aula gratuita, né? Pessoal mandando pergunta, poxa Igor, eu sou corretor de imóveis, esse treinamento ele vai me ajudar a ingressar nesse mercado de trabalho? Também a gente vê muitos advogados, né, que tem lá a parte do direito imobiliário, tem atribuições específicas que o advogado vai fazer, inclusive é um baita de um parceiro para a gente, arquiteto e engenheiro, mas também é imprescindível ali que ele saiba, além daquelas questões de uso capião, adjudicação compulsória, algumas outras questões são mais comuns, como que você também regulariza um prédio, né, uma construção dentro do prédio da prefeitura, como que você regulariza dentro da Receita Federal, né? E aí depois, que normalmente eles pegam para fazer, que tem mais familiaridade, é o pedido de averbação. Porém, prefeitura, por mais que precise de um arquiteto e de um engenheiro, tudo bem, ele tem um parceiro. Agora, você corretor, você que tem qualquer outra profissão, você também pode trabalhar com regularização de imóveis. Vamos lá. Como assim? Agora eu não preciso ter formação técnica, não preciso ter formação superior? A verdade é que não, tá? A gente não precisa para trabalhar com a regularização, visto que a gente tem a figura do despachante imobiliário, que é a pessoa que ele vai ter ali os parceiros que eles vão conseguir resolver. Eu sou arquiteto, tenho um parceiro corretor, eu tenho um parceiro advogado, principalmente. Minha esposa é advogada, ela atua nessa parte do imobiliária também, tá? Então é imprescindível que você tenha esses parceiros para você fazer um trabalho bem completo, uma correta orientação para o cliente, enfim, e até conseguir vender um trabalho completo para o cliente, né? Porém, se você não tem uma formação superior, você também vai ter o parceiro arquiteto engenheiro, um parceiro advogado, para você poder atuar nesse mercado. Gente, qualquer pessoa pode fazer a regularização de imóveis junto à Receita Federal e junto ao Registro de Imóveis. Igor, como assim? Vou repetir, qualquer pessoa pode fazer uma regularização junto à Receita Federal. Igor, eu sou açougueiro, tá? Nada contra a favor de açougueiro, a gente tá chutando aqui. Igor, eu tenho uma loja, eu tenho uma oficina, eu tenho qualquer outra coisa, eu sou mecânico de formação, eu quero trabalhar com regularização de imóveis. Gente, tem muito campo de trabalho e você pode fazer sim esse tipo de trabalho junto à Receita Federal e ao Registro de Imóveis. O próprio proprietário pode requerer essa regularização junto à Receita e junto ao Registro de Imóveis. Poxa, mas se a própria pessoa pode fazer essa regularização, por que ela vai te contratar? Por que ela vai me contratar aqui? Por quê? Simplesmente as pessoas têm receio, têm medo quando a gente fala principalmente Receita Federal. As pessoas têm um desconhecimento da parte de registro de imóveis, cartórios em geral, né? Então, muitas vezes ela vai preferir contratar você que entende do assunto para você resolver aquela questão. Ah, Igor, mas eu tenho outra área de formação, né? Eu sou de outra área. Então, não tem problema nenhum. Por quê? A partir do momento que você tem o conhecimento de como se fazer aquela regularização, você consegue oferecer o seu trabalho consegue oferecer seu trabalho despertando desejo, despertando necessidade,
despertando a dor do cliente para que ele queira fazer essa regularização de imóveis do imóvel dele. E aí, se você está despertando todas essas vontades no cliente sobre a regularização, quem que ele vai chamar para auxiliar ele nesse processo? Você que está levando essa informação para ele. Tá? A gente fala muito sobre técnica de vendas, os gatilhos mentais, né? Tem a tal da reciprocidade. Né? Então, quando você leva a informação para o cliente muitas vezes ele vai querer contratar de você que despertou esse interesse nele, né? Tá bom? Então vamos lá, qualquer pessoa pode fazer uma regularização de imóveis. Igor, mas tem trabalho? Tem com toda certeza, mais de 50%, 60% dos imóveis do Brasil hoje são irregulares, então tem muito campo. O que acontece é que a maioria dos imóveis irregulares, ou a pessoa ela sabe que está irregular e fica protelando, não prioriza essa regularização, ou então muitas vezes ela desconhece, acha que o imóvel está tudo direitinho, está regularizado e na verdade nem está. E aí você vai despertar na pessoa interesse de querer regularizar. Vamos lá, só para continuar aqui. Você vai despertar interesse na pessoa em regularizar o imóvel. Bom, mas Igor, se eu sou corretor, como veio a pergunta para mim, ótimo, porque você corretor de imóveis, você está ali na linha de frente para regularização. Por quê? Quando a pessoa ela vai vender um imóvel e esse imóvel você identifica, você corretor, que inclusive tem responsabilidade civil e criminal por aquele negócio que você está intermediando, você tem que, levando a transparência de informação para o cliente, entre comprador e vendedor, você tem responsabilidade sobre o negócio. Então, imagina só, você pega um imóvel para vender, você corretor, e aí você identifica ali, já que o imóvel está irregular. Você mesmo, corretor, pode fazer toda a conferência do imóvel, fazer aquele diagnóstico que a gente fala para identificar onde que o imóvel se perdeu no meio do caminho e depois... Bem-vinda, André. Tudo bem, André? É legal ter você aqui, André, da cidade aqui. Esse material fica salvo depois, então se quiser participar, por favor, fiquem à vontade, tá? Então vamos lá. O corretor ele pega e identifica que o imóvel está irregular. Ele vai fazer o diagnóstico, saber onde que esse imóvel se perdeu, corrigir a rota e concluir aquele processo, tá? Existe um mapinha ali para a gente fazer um processo de regularização. Poxa, o imóvel precisa ser regularizado na prefeitura. Então, legal, ele vai precisar de um arquiteto, vai precisar de um engenheiro para fazer essa regularização na prefeitura. E aí depois, Receita Federal e Registro de Imóveis, ele mesmo consegue desenvolver esse processo. E olha só, o corretor ele está ali na linha de frente, ele vai gerar uma necessidade da pessoa em regularizar o imóvel, porque se o imóvel estiver regularizado, ele tende a ter um valor comercial maior, você vai conseguir vender esse imóvel mais rápido, ou então através de um financiamento, você aumenta o leque de opções para a venda daquele imóvel. Então é muito bem-vindo, esse profissional ele entender sobre o processo de regularização. Mas tem qualquer outra questão, que a matrícula não está em nome do cliente, ou então a pessoa só tem um contrato e não tem a sequência registral, outras coisas que a gente adota dentro do nosso treinamento. E aí, sim, você também vai precisar de o corretor ele vai precisar de um parceiro advogado para entrar nessa parte. Uso capião, uma adjudicação compulsória. O que aconteceu nesse caso? Poxa, a gente identificou aqui, uma pessoa faleceu, tem que fazer um inventário. E toda essa parte que a gente também tem que saber identificar quando é o caso de indicar para um parceiro advogado, você vai saber indicar. Legal? Vamos lá, advogados, então, a gente partindo para essa outra linha, os advogados. Muitas vezes as pessoas vêm com o interesse de fazer uma regularização, que seja do inventário, que seja de uma extinção de condomínio, que seja de qualquer outro caso na regularização de imóveis do direito imobiliário, que não é a parte que eu atuo, tá? Eu sou arquiteto, então, mas... É muito interessante que o advogado ele tenha o conhecimento da completa regularização de imóveis, porque ele vai poder oferecer um trabalho completo para o cliente dele. Deixar aquele imóvel, aquele objeto que o cliente trouxe para o advogado
deixar aquele imóvel 100% ok, 100% regularizado. Então, ele vai identificar, poxa, vai precisar mexer com prefeitura? Então, olha, tem um parceiro arquiteto e engenheiro. Receita Federal e Registro, o próprio advogado pode atuar, tá? Eu atendo alguns advogados que eu faço processo, tenho parcerias, eu faço processo de Receita Federal para eles. E assim, se esses advogados eles tiverem o conhecimento, é um trabalho muito rápido, prático de você fazer, principalmente a regularização junto à Receita Federal, que hoje acho que é o que realmente está em alta, com a alteração da Instrução Normativa 2021 de 2021, que alterou todo o procedimento em 1º de junho do ano passado, em 2021, gente, mudou toda a norma, mudou os procedimentos, mudou a cobrança de taxas, como funciona, documento de apresentação, né, que você vai ter que apresentar para comprovar para a Receita Federal sobre alguma decadência ou não, tá? Então mudou todo o procedimento. E o que tem de gente fazendo bobeira nesse processo, a Receita Federal até fala que está me ajudando bastante. Por quê? Porque a gente está dando de consultoria para outros profissionais que estão fazendo coisas indevidas nesse processo, é demais mesmo, tá? Então a gente vai fazer né? A gente faz esse trabalho de regularização e é um trabalho muito rápido. Muitas vezes a gente pega para fazer uma regularização dessa, você não vai gastar 1 hora para você fazer uma regularização de um imóvel junto à Receita Federal. Por quê, Igor, que é rápido? Porque é um documento por autodeclaração. Lembra que eu falei que o próprio cliente pode fazer esse processo? Sim, o próprio cliente pode. Tá? Então ele entra, todo o sistema hoje ele é online, ele é digital. Muitas vezes você já entra com um pedido e você já tem em seguida a sua CND. Tá? Em seguida, muitas vezes ali você acabou de fazer o preenchimento, já entra na mesma hora, você já consegue fazer essa emissão da CND. Ah, Igor, mas por que a pessoa não faz? Porque simplesmente ela tem desconhecimento, ela tem medo dessa parte técnica, principalmente com a Receita Federal. Tá? Vamos lá. Você arquiteto, você engenheiro, que é a galera que eu falo aqui diretamente. Por quê? Porque eu sou arquiteto, então acho que eu já passei um pouquinho pelas dores, né? Pelas dores e delícias de ser um profissional da construção, né? Já passei por outras áreas, inclusive. Já fiz projetos, já fiz obra, já trabalhei com interiores, já trabalhei em loja de móveis planejados, eu já trabalhei em prefeitura, já trabalhei com um pouco de tudo. E realmente a regularização foi o que me despertou. A gente, arquiteto, a gente engenheiro, a gente também é privilegiado porque nós vamos atuar ali na primeira parte, no início de um processo de regularização de imóvel, que normalmente, claro, a gente tem ali uma primeira base, que é a análise documental, que a gente pode fazer, mas normalmente um processo de regularização de uma construção de algum imóvel vai precisar da gente arquiteto, da gente engenheiro, para poder fazer essa regularização no prédio da prefeitura. Então, muitas vezes o cliente ele nos procura para fazer essa regularização. Ah, Igor, você tira o habite, você faz um alvará de regularização? E faço. Só que, por muito tempo eu fiz só arroz e feijão como todo mundo faz, sem aprofundar nesse assunto. E aí, o que acontece? Eu vejo muito arquiteto, muito engenheiro que fala assim, não, é trabalho prefeitura, a Receita Federal eu nem mexo com isso, não sei fazer. E, gente, é um trabalho, não é desmerecendo de forma alguma, é você saber o que você está fazendo. Por quê? Depois que você vai identificar cada casa é um caso, porém, a linha de pensamento é a mesma. Você vai aprender a pensar como que você organiza um processo para você poder fazer um correto lançamento, o que pede em cada campo, quais são os campos que eu nem recomendo fazer o preenchimento, porque tem lá os opcionais, né? Se é opcional, deixa fora, porque quanto mais coisa você colocar, é mais alguma coisa para poder dar algum conflito, tá? Então, é para ser um procedimento técnico, prático, rápido, enxuto. Quem falou que regularização de imóveis é para ser um negócio chato, é para ser um negócio muito complexo, gente, não sabe o que está falando, tá? Por quê? É sim um negócio simples, exige-se, tá? Uma série de conhecimentos, tá? Disciplinares,
ali sobre análise documental, sobre desenho, sobre projeto. Você vai fazer um projeto e tal. Gente, tem muito tempo que eu não faço projeto, tá? Se você está fazendo o operacional, você está deixando dinheiro na mesa, você não está sabendo trabalhar direito, tá? Então, mas você tem que pelo menos saber conferir um desenho que o seu desenhista vai fazer para você, né? Você tem que saber toda essa parte de legislação para você vender uma correta orientação de uma regularização para o cliente. Gente, enfim, e por aí vai. Mas, só voltando, arquitetos e engenheiros estão ali na linha de frente também, porque é o primeiro lugar onde o imóvel vai ser regularizado. Depois você pode desenvolver todas aquelas outras partes. A própria pessoa, ela pode saber fazer a regularização dela. Tem uma aluna nossa, Karina, que ela fez o nosso primeiro treinamento e ela falou que ela, arquiteta formada já, inclusive trabalhava na prefeitura em outra área que não era aprovação de projetos, né, fazia obras de escola, enfim. E aí ela fez o nosso treinamento e ela falou que ela precisava regularizar o imóvel dela. E aí a primeira coisa que o rapaz que ela foi lá conversar, um corretor, falou: olha, você vai precisar de um arquiteta ou de um engenheiro para você poder fazer essa regularização. E ela nem contou que era arquiteta. Ela falou assim: caramba, pera lá, eu vou ter que chamar outra pessoa, sendo que eu tenho uma eu estou habilitada para poder fazer esse trabalho. Então assim, e depois ela pegou, fez esse treinamento para regularizar o imóvel dela e ela já trabalhou com outros imóveis também nessa parte de regularização. A própria pessoa pode fazer regularização? Pode, tá? Pode sim, só que ela vai precisar de um arquiteto, um engenheiro para regularizar na prefeitura. Receita Federal e Registro ela vai poder fazer. Tem inventário, tem qualquer outra questão documental, ela vai precisar de um advogado. O imóvel está divergente. O seu imóvel está divergente, vai precisar de uma retificação. Quando que é o caso que você precisa retificar ou é dispensado? Tá? Ou você muitas vezes deixa que não vai dar problema nenhum, né? Quando que você tem que fazer essa retificação? Essa retificação é possível fazer administrativo? Você vai precisar de um arquiteto, um engenheiro ou de um topógrafo para fazer a medição, para você poder dar entrada lá no registro de imóveis, colhendo as anuências dos confrontantes, tem todo o procedimento, mas você consegue fazer, tá? E vai precisar de um arquiteto, de um engenheiro ou topógrafo para fazer esse trabalho. Não é possível fazer essa retificação administrativa, vai precisar de um advogado para judicializar esse tipo de processo. Legal? Gente, eu estou passando assim aqui com vocês. Claro que todo o material nosso, vocês sabem que a gente não faz nenhum briefing. Só vou falando aqui conforme vem na cabeça. A gente vai fazendo esse bate-papo, tá? Que a ideia é, inclusive, se vocês, né, quiserem participar, fiquem à vontade, né? Mas a gente vai comentando aqui coisas sobre o nosso dia a dia, tá? Então, vamos lá. A gente falou aqui o arquiteto, engenheiro, o advogado, contador. Contador normalmente trabalha muito com essa parte da Receita Federal, principalmente, tá? Inclusive tem treinamentos específicos de Receita Federal feito por contador e tal, que a gente tem também no nosso treinamento. Toda essa parte é o completo. Gente, de verdade, eu não conheço nenhum outro treinamento tão completo como o nosso que a gente oferece aqui na internet. É um treinamento que tem toda a parte completa, análise documental. Quem faz essa aula de análise documental é minha esposa, que é advogada, ela tem mais competência para trazer, claro que a gente tem conhecimento, porque a gente lida no dia a dia, mas a Daniele que traz essa aula. A gente passa pela parte de aprovação prefeitura, entrar fundo, técnicas, detalhes, dicas para agilizar um desenvolvimento de um projeto, tá? Como que você vai fazer procedimento da Receita Federal, como que você vai fazer o procedimento do registro de imóveis, o que é um documento 100% ok, como que você identifica e como que você chega lá, independente do conflito que tiver o imóvel do seu cliente. A gente vai te passar um GPS para você saber exatamente onde você está e até onde que você quer chegar, qual o caminho que você vai ter que seguir, legal? Só que, Igor, todo esse conhecimento técnico vai me levar a ser um profissional, né, fatura acima dos 10 mil, que a gente fala. Enfim, na verdade, gente, é que se você tem essa informação e você não vende o seu trabalho,
você não tem cliente, como que você vai fazer? Agora, cliente, eu tenho toda certeza que existem clientes. Mais de 60% dos imóveis do Brasil são irregulares. Você tem que saber como despertar esse cliente para que ele te procurar. Você tem que conhecer os seus procedimentos do escritório. Você tem que conhecer técnicas de vendas para você conseguir melhorar a tua margem de conversão. O que é margem de conversão, Igor? Quantos clientes entram no seu escritório? Num mês. Desses clientes que entram no seu escritório, quantos fecham com você? Então, eu tenho ali 60% de margem de conversão, de 10 clientes, 6 fecham comigo. Poxa, aí você começa a fazer as contas, né? Poxa, eu tenho 3 clientes, um fecha, mas eu preciso de ter 4 clientes aqui no escritório, então no mínimo você tem que atrair 12 clientes por mês no seu escritório. Como que você faz isso? Tudo isso a gente vai passar nesse nosso treinamento que está bem completo. Legal? Agora, aqui por mais que a gente fale de novo para arquitetos, para engenheiros diretamente, tá? Você profissional de qualquer outra área que quer ter esse tipo de conhecimento também, migrar, fazer, né, de profissão, ter uma renda extra com regularização de imóveis, gente, o conhecimento você só precisa ter o conhecimento, tá? Você não precisa de nenhuma formação técnica para Receita Federal e registro de imóveis. Você precisa somente ter a responsabilidade, ter o conhecimento de exatamente aquilo que você está fazendo. Legal, gente? Bom, vamos lá. Só dando um recadinho aqui então, a gente está essa semana agora, a partir de segunda-feira, a gente vai fazer as inscrições para esse nosso treinamento, tá, gente? Quem entrar no nosso treinamento já na segunda-feira já vai ter acesso a 2 módulos inteiros gravados, tá? Que já estão lá na nossa plataforma. Depois a gente vai subindo todo o material, cada módulo a cada semana. É um total de 9 módulos, mais um módulo bônus, que inclusive já está gravado também, sobre técnicas, dicas de medição. Como que você mede qualquer situação com uma trena de mão, uma trena de fita, sabe? Como que você vai medir curvas, como que você mede coisas em altura, tá? Beirais, coisas muito altas, como que você vai fazer uma medição numa obra do cliente, quando você chegar, como que você organiza esse material. Todo esse material está lá para facilitar o nosso dia a dia como profissional da regularização de imóveis. Principalmente esse módulo bônus é voltado especificamente para arquitetura, para engenharia, que é o pessoal que vai estar ali no campo de no campo mesmo fazendo essas medições. Então é um material bem completinho que está lá com todo carinho desenvolvido para vocês. E se tiverem interesse, por favor, entrem lá, conheçam o nosso material, tá? Vocês têm um período de garantia ali para você conhecer o nosso material. Eu tenho certeza que toda a responsabilidade por querer atrair vocês e por querer conquistar, na verdade, vocês, e vocês queiram ter o restante daquele material que a gente vai liberando aos poucos, é responsabilidade toda minha. Legal, gente? Então é isso, já é meio-dia e pouquinho de sabadão, a gente ainda vai gravar algumas aulas hoje, tem que almoçar ainda, liberar a turma, tá bom? Mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. Essa semana agora a gente vai fazer uma agenda um pouco diferente de lives, tá? Estou com algumas pessoas ainda por me confirmar, mas a gente vai soltando ali todo dia, né? Pelo menos com um dia de antecedência, a nossa programação de agenda de lives que a gente vai fazer. Meu interesse é fazer live de segunda a sexta-feira, tá? Cada dia a gente vai vendo alguns convidados. Eu estou para trazer aqui corretor, estou para trazer um professor da faculdade, estou para trazer um oficial de registro de imóveis, tá? Então tem muita coisa bacana aí para a gente durante essa semana agora. Legal, gente? Então é isso. Obrigado pela companhia nessa live de hoje. E abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.